E aí galera, vamos dar início aí à nossa 15ª aula e hoje vamos entender como funciona a associação de capacitores. Vamos lá? Vamos começar aqui com a associação de capacitores em série. Muita gente fala assim, em capacitor é só o contrário de resistor. E pronto, acabou, só sabe disso. Vamos sair disso aí e vamos entender realmente como funciona a associação em série. Muito bem. Aqui a gente tem um circuito, certo? Que a gente tem nosso gerador para fornecer a minha DDP. E aqui nós temos um capacitor, capacitor 2, até N capacitores, até quantos capacitores eu quiser colocar em série. Beleza? Agora vamos relembrar lá o processo de carregamento, né, desses capacitores. Aqui a gente sabe que vai sair elétrons, né? Os elétrons vão se deslocar e vão chegar aqui nessa minha placa, né? Ao chegar aqui nessa placa, esses elétrons vão ficar acumulados nessa placa, de tal forma que eles vão repelir um elétron dessa outra placa aqui. Beleza? Ao repelir esse elétron, essa minha carga, minha placa ela vai ficar carregada positivamente, ok? Aí até chegar nessa outra placa aqui, quando esse elétron foi repelido daqui, chegar aqui, ele vai ficar guardadinho aqui nessa placa, e quando ele chega aqui, ele vai repelir mais um elétron, ficando consequentemente essa placa que foi retirada o elétron carregada positivamente. E assim a gente segue o mesmo procedimento para cada um dos capacitores, até eles se carregarem. Tudo bem? Agora o que é importante a gente analisar no circuito em série é que a carga em cada capacitor vai ser a mesma. Aqui a gente vai ter a carga negativa, aqui a gente vai ter a carga positiva, carga negativa, carga positiva e assim sucessivamente. Ou seja, os capacitores em série armazenam a mesma quantidade de cargas elétricas. Mas, professor, eles armazenam a mesma quantidade de cargas elétricas. Mas e a DDP? O que, que vai acontecer? No caso aqui, quando a gente aplicar a diferença de potencial do gerador, que seria o Uzinho aqui, para cada capacitor que eu ligar em série, a minha DDP vai ser dividida para cada um desses capacitores. No caso aqui a gente vai ter DDP1, o 2, até quantos capacitores eu colocar, até o N, beleza? Quanto mais capacitor eu colocar aí, maior vai ser a divisão da minha DDP, para cada um desses capacitores. Tudo bem? Então a gente sabe que somando todas essas tensões aí que foram divididas para cada um desses capacitores, somando a gente vai ter a DDP do gerador, a DDP inicial, né, que seria o... Então somando cada um a gente chega a DDP total. Aí vale lembrar que a gente consegue calcular essa DDP pegando essa relação aí, né, da carga dividido pela capacitância, ok? Agora notem que a gente tem a mesma quantidade de cargas em cada um dos capacitores. Então, a gente pode cancelar as cargas, ficando que a minha capacitância total, né, a minha capacitância equivalente, vai ser aqui o inverso, né? A gente cancelou as cargas e 5, vai ficar o inverso 1 sobre capacitância equivalente igual a soma dos inversos da capacitância de cada um dos capacitores. Beleza? Então aí a gente consegue encontrar a capacitância equivalente no meu circuito em série, minha associação em série. E um detalhe, galera, para vocês identificar quando o circuito está em série ou não, vocês colocam, quando você tem um circuito em série, vocês têm que notar que cada capacitor aqui, ou sendo capacitor e resistor, eles vão ser interligados em pontos diferentes. No caso aqui a gente tem o ponto A, que eu vou chamar de ponto X. E quando a gente passa para outra região aqui, a gente já muda de ponto. Vamos chamar aqui de ponto Y.
Aí tendo mais um capacitor aqui, aí já é alterado o ponto também, vou chamar aqui de Z, e assim vai. Beleza? Então isso aí seria uma característica para você identificar quando o circuito está ligado em série. Os pontos eles são diferentes um do outro. Beleza? Muito bem. Quando a gente pegar lá a capacitância equivalente, a gente vai representar todos aqueles capacitores, a sua capacitância equivalente sendo apenas um capacitor. Beleza? Agora um detalhe importante é que quanto mais capacitor eu ligar em série, menor vai ser a minha capacitância final. Como assim, professor? Se eu estou botando mais capacitores, então era para aumentar a minha capacitância, né? Não, meus amigos, porque nesse caso, quanto mais capacitores a gente coloca, maior vai ser a divisão da minha tensão, da minha diferença de potencial. E quanto maior for essa divisão, vocês lembram lá daquela relação lá, que a minha capacitância ela vai ser igual a minha carga pela minha DDP. De tal forma que se essa capacitância aqui for constante, a gente vai ter que diminuindo aqui a minha DDP, minha carga também diminui. Então por isso que quanto mais capacitores eu colocar, menor vai ser a capacidade de armazenamento de cargas e menor vai ser a minha capacitância equivalente final. Beleza? Então nessa relação aqui vocês também podem tirar aquela velha equaçãozinha que era um macete. Quando vocês têm dois capacitores em série, no caso lá de resistores que o povo diz que é parecido, né? Que é tipo o inverso dos resistores. Sei que tá meio torto, mas dá para entender. Você tem dois capacitores em série, você usa aquela velha relação lá, que é a minha capacitância equivalente ser igual. No numerador a gente vai ter o produto entre as capacitâncias e no denominador a gente vai ter a soma das capacitâncias. Também seria uma alternativa para calcular a capacitância total em um circuito que tenha dois capacitores. Beleza? Agora, meus amigos, vamos entender como é a associação em paralelo. Novamente, só relembrando lá o processo de carregamento, né? Aqui a gente tem o meu gerador, ele vai gerar a minha diferença de potencial, o Epsilonzinho aí, beleza? E aqui a gente tem capacitores interligados em paralelo. Professor, como é que a gente vai saber que esses capacitores estão ligados em paralelo? Aqui, meus amigos, é só a gente prestar atenção nos pontos que eles estão interligados. Aqui dá para a gente notar que os três capacitores estão ligados apenas no ponto A e no ponto B. Ou seja, eles estão aqui no mesmo potencial, a mesma diferença de potencial. Beleza? Cada um, como a gente não tem nada aqui, tipo, nesse ponto aqui, deixa eu mudar a caneta. Entre esse caminho aqui a gente não tem nada, não tem nenhum dispositivo, nenhum resistor, nenhum capacitor, então esse ponto aqui são o mesmo, eles são o mesmo potencial. Beleza? Os dois lados aqui. Então, nesse caso, a gente pode afirmar que os capacitores estão em paralelos. Muito bem, agora vamos entender o processo de carregamento. É o mesmo. Aqui a gente vai ter a saída de um elétron, né? Ele vai se deslocar. Quando chegar aqui, vai subir elétrons para cá, para chegar nos outros capacitores, e vai vir elétrons para cá, né? Ao chegar nessa primeira placa, um elétron vai ficar acumulado aqui, de tal forma que vai repelir o outro elétron da outra placa. Ao repelir esse outro elétron, essa minha placa vai ficar com excesso de prótons. O mesmo vai acontecer para os outros capacitores. Ao chegar um elétron aqui, essa minha placa inicial aqui ficar carregada negativamente. Quando esse elétron chegar, ele vai repelir o outro elétron daqui, ficando com excesso de prótons, ou seja, carregada positivamente. O mesmo acontece para de cima. Carregada positivo, negativo e positivamente.
beleza? Agora o que eu queria que vocês notassem é que a DDP aplicada em cada um desses capacitores é a mesma. Eles estão sob a mesma tensão, a mesma diferença de potencial. Só que a quantidade de cargas é diferente. Ela pode alterar para cada um dos capacitores. Mas a gente consegue encontrar essa quantidade de cargas de tal forma que a quantidade de cargas inicial vai ser igual à quantidade de cargas final. Ou seja, se a gente somar aí a carga de cada um dos capacitores, a gente vai ter a carga total do circuito. Vale lembrar que para a gente calcular essas cargas aí, basta a gente multiplicar a capacitância vezes a minha DDP, beleza? Mas como a gente sabe que a DDP vai ser a mesma em cada um dos capacitores, a gente pode passar a faca de DDP aí, ficando apenas com essa expressão, que a minha capacitância equivalente vai ser igual à soma das capacitâncias de cada um dos capacitores, beleza? Então, a gente pode afirmar que quanto mais capacitores eu interligar em paralelo, maior vai ser a minha. A gente também pode representar todos aqueles capacitores como um só capacitor, igual lá quando a gente tem em série. Mas esse capacitor aqui, ele vai ter equivalência de todos aqueles outros capacitores, beleza? Então, só para a gente não ficar repetindo, a gente pode representar todos aqueles capacitores como um só. Tudo bem? Então, afirmando, a gente pode afirmar sem medo de errar que em capacitores em série, quanto maior for a quantidade de capacitores que eu interligar em série, maior vai ser a minha capacitância. Beleza? Agora vamos ver como é a associação mista desses capacitores. Ou seja, a gente vai ter uma parte em série e outra parte em paralelo. Vamos ver como é que fica a capacitância equivalente nesse caso aí. Muito bem, aqui para os capacitores em série a gente usa aquele macetinho, né? Porque a gente só tem apenas 2 capacitores em série. De tal forma que a gente pega aí, só mostrando como é que a gente chega nessa expressão. Tendo aqui o C1, C2 representando a capacitância equivalente entre o capacitor C1 e C2. Considerando aqui o inverso, vai ter aqui C1 mais capacitância de C2. Beleza? Agora a gente fazendo aqui, ó, multiplicando os denominadores e multiplicando cruzado aqui, a gente vai ter a seguinte expressão. No denominador a gente vai ter o produto C1 vezes C2, perdão. Em cima, ó, C2 vezes 1 vai ser C2 mais C1 vezes 1, C1. Agora notem que isso daqui é para o inverso da capacitância entre C1 e C2. Se a gente pegar agora colocando aqui, ó, clicando no inverso novamente, a gente vai ter que C1, C2 vai ser igual ao inverso disso daí, ou seja, vai ser no numerador a gente vai ter o produto entre os capacitores e no denominador a gente vai ter a soma. O inverso lá de onde a gente chegou. Chegando na formulazinha que vocês conhecem, né? Essa formulazinha aqui. Tudo bem? Para os capacitores em paralelo, basta a gente somar as capacitâncias, né? Somando aqui as capacitâncias. De tal forma que agora a gente vai ter, pegando lá, transformando aqueles capacitores em um só. No caso lá para os em série e os em paralelo, a gente vai ter o C1, C2, e C3, C4, C5. Aqui eles estão novamente em série. Aí a gente aplica aquela regrinha de novo. Só que agora, essa regrinha ela vai ser aplicada para o capacitor C1, C2 e para o capacitor C3, C4, C5. Ficando com a seguinte expressão aqui, que a capacitância entre o ponto A e B vai ser igual ao produto entre o capacitor equivalente lá ao capacitor 1 e 2 vezes a capacitância equivalente
entre os capacitores em paralelo C3, C4 e C5 e dividido pela soma entre os dois, beleza? Agora vamos resolver alguns exercícios. Em cada um dos circuitos a seguir, calcule a carga elétrica e a tensão dos capacitores, supondo encerrado o processo de carga. Se encerrou o processo de carga, então a corrente no circuito é igual a zero. Muito bem. Para o item A aí, a gente vai ter uma associação de capacitores em série, né? Então, nesse caso, a gente vai ter também uma divisão do potencial, ou seja, a gente vai ter U e U2, beleza? De tal forma, se a gente somar essas duas diferenças de potenciais, a gente vai ter a diferença de potencial total fornecida pelo meu gerador, beleza? Fazendo aqui aquela regrinha lá na associação em série que a gente viu, esses dois capacitores serão equivalentes a esse um capacitor aqui. De tal forma que a equivalência entre esses dois capacitores a gente vai ter uma capacitância menor. Porque lembrando lá, sempre que quando a gente tiver um circuito em série, quanto mais capacitores eu colocar em série, menor vai ser a capacitância do circuito, porque maior vai ser a divisão da minha DDP. Beleza? Usando a regrinha lá da capacitância equivalente para dois capacitores, pegando aí o produto entre C1 e C2 e dividido pela soma de C1 e C2. Substituindo aí os valores, vamos ter que a capacitância equivalente para A vai ser igual a 2 microfarad. Beleza? Então, para a gente encontrar agora a tensão aplicada nesse caso aí, a gente vai ter que a quantidade de cargas total aí no circuito vai ser igual a minha capacitância equivalente vezes a minha tensão total aí do circuito, beleza? E só para vocês relembrarem, quando a gente tem um capacitor em série, a quantidade de cargas em cada um dos capacitores é a mesma, são iguais. Então a gente encontrando a quantidade de cargas aqui, nesse caso, essa quantidade de carga vai ser a mesma para cada um dos capacitores, beleza? Então a gente tem que a carga total aí vai ser igual a 40 microcoulomb, ou seja, cada capacitor vai ter 40 microcoulomb. Então, sabendo aqui a quantidade de cargas em cada um dos capacitores e sabendo a capacitância, a gente consegue encontrar a tensão em cada um deles, né? Para a tensão em um aí vai ser a quantidade de carga dividida pela sua capacitância. A quantidade de carga a gente já encontrou e a capacitância é a capacitância 1 dele aí, né? Substituindo os valores, vamos ter que a capacitância em 1 vai ser igual a 4 volts. Para encontrar a capacitância no capacitor 2, o mesmo processo. A diferença é só que a capacitância vai alterar, né? Vai ser agora 2,5 microfarad. Realizando essa operação aí, a gente tem que a tensão no segundo capacitor são 16 volts. Beleza? Agora, para a gente ter certeza que a questão está certa, a soma dessas tensões aí tem que ser igual à soma da minha tensão total fornecida pelo gerador. Então, 4 volts mais 16 volts, a gente vai ter 20 volts, que é exatamente igual à tensão fornecida pelo meu gerador. Beleza? No item B aqui, a gente vai ter uma associação de capacitores em paralelo. Beleza? Então, a gente sabe aqui que a tensão aplicada aqui nos terminais dos capacitores vai ser a mesma tensão do meu gerador, de 100 watts. Beleza? Então, a tensão no capacitor 1 vai ser igual à tensão no capacitor 2, que é igual à tensão aplicada aí do meu gerador. A gente calcular a quantidade de cargas em cada um desses capacitores, basta a gente multiplicar a sua capacitância pela tensão, que é a mesma para os dois. Fazendo esse produto aí entre essas duas expressões aí,
vamos ter que a carga no capacitor 1 vai ser igual a 5 vezes 10 a menos 7 coulombs, que é a mesma coisa de 0,5 microcoulombs, beleza? A quantidade de carga no capacitor 2, mesma coisa, só multiplicar a capacitância do capacitor 2 vezes a tensão aplicada nele. 10 vezes 10 a menos 9 vezes 100. Fazendo esse produto aí, a gente vai ter que a minha carga, que é 2, vai ser igual a 1 microcoulomb, beleza? Então aí a gente encontrou a carga para os dois capacitores. Se eu quiser saber a carga total aí, por exemplo, no circuito, basta a gente somar a carga Q1 mais a carga Q2, beleza? Então aí a gente já respondeu os dois itens aí que pedem a quantidade de cargas em cada capacitor e a tensão. A tensão em cada um vai ser a mesma, que seria os 100 volts. E é isso, galera. Valeus e falou!